queimadas mesquitas, igrejas e sinagogas. Morrerão cristãos, judeus e muçulmanos. Seu sangue inundará as ruas de Jerusalém. E tudo isso em nome de um mesmo Deus. Pois todos vós apropriareis de suas palavras, as manipularão, as distorcerão e as deturparão, convencidos de estarem livres de terras santas. E os iluminados convencerão a milhares de desgraçados que matarem fiéis lhes renderá sua salvação. Os imperadores, os sultões e os reis desatarão a ira de seus exércitos. E assim, cheios de arrogância, os colocarão diante das portas do céu a gritar: veja o que fizemos por ti, Senhor. Não mereço entrar em teu reino? E não lhes darei resposta, apenas silêncio. Pois o inferno está cheio de boas intenções. Por vossa culpa, nascerá a Ordem dos Cavaleiros Templários. Esses demônios juraram servir a Deus até as últimas consequências. E armados com a couraça da fé, desatarão a ira de Deus, desde Jerusalém até a costa da Lusitânia. Maio de 1136. A terra da Palestina e a Península Ibérica tornaram-se um eterno campo de batalhas. A meia-lua do Islã e as cruzes cristãs semeiam todas as fronteiras com cadáveres. A morte os esperará em todas as partes. Mas se sois prudentes em todas as partes, vós também a esperareis. Sei que não esqueceu os teus juramentos, Artal. Assim, fazes fugindo. A ordem direta de um superior poderia fazer que um dos melhores cavaleiros que já serviu na Ordem do Templo se encontre nessa vergonhosa situação. Então, diga-me, pequeno Artal, que ordem é essa que com tanto empenho se dedica a cumprir? O que escondes nesse fardo andrajoso? Que segredo é tão valioso a ponto de entregar tua vida antes que caia em mãos do inimigo? Um templário, segundo sua ideologia militar, segundo suas ordens militares, não podia abandonar jamais a batalha, a menos que lhe ordenasse o mestre ou o prior. Era regulamentado que não podiam se retirar da batalha, a menos que fossem superados na proporção de 3-1. Imaginem em uma batalha ver-se superado nessa proporção. Seria difícil escapar disso. Deveria ser muito selvagem para que sobrasse um único templário em pé no campo de batalha. Os caçadores sarracenos conseguiram hoje uma deliciosa presa. Mas conseguistes despistá-los. Mas vão te cercar, examinarão minuciosamente teu corpo.
Os Templários, além do medo, tinham dúvidas, tinham conflitos pessoais. Desde cedo, isso não correspondia exatamente aos princípios que Hugo tinha idealizado para uma ordem, de uma virtude, uma integridade tão ideal. Mas, no final, depois de tudo, eram humanos. Pessoas como poderiam ser cada um de nós aqui presentes. O ideal para entrar na Ordem do Templo é ter sido noviço antes, quando jovem, bem pequeno, em um mosteiro. Portanto, sim, era verdade que havia noviços da Ordem do Templo que vinham oriundos de mosteiros cistercenses, porque sua reconversão ao templo era muito mais fácil. Nesse sentido, tiveram que levar a cabo uma série de práticas de verdadeira lavagem cerebral para que esta gente, para que esses soldados estivessem imbuídos dessas ideias até o final. No dia em que fizestes teus votos como cavaleiro, juraste servir como o mais pobre e humilde dos mortais. Renunciastes a todo bem material, a conhecer mulher e a ter descendência. A quem entregou tua vida, Arthal? A quem a entregou? De entregar a vida por uma causa maior tem muito que ver com a forma de entender a vida presente. Se aquele homem vivia a tensão da vida temporal, digamos desta vida, e ao mesmo tempo da transcendência, e era um homem profundamente crente, pensava que esta vida era apenas transitória, apenas um caminho, algo passageiro, como uma via para ganhar a outra. Eles se consideram potencialmente mártires. Fala-se dos frades, definidos como aqueles que são capazes de derramar o seu sangue até 7 vezes ao dia. Logicamente, isso pode acabar em martírio, e é algo que eles sabem que pode vir a acontecer. Portanto, desse ponto de vista, o martírio era entendido como sacrifício supremo para alcançar a outra vida que era perdurável e era a verdadeira vida. Descanse em paz, Arthal. Que estariam absolutamente convencidos. Para começar, acho que há que se estabelecer uma diferença. São os homens que querem morrer nos campos de batalha. As mulheres são deixadas cuidando da casa e dos filhos, sabe? São esses os papéis da natureza. E que se conste que não é por nada. Eu não sou machista nem feminista. Eu limito-me a ter bom senso e ponto. Mas a verdade é que os que querem a guerra são vocês, os homens. São os homens que fazem a guerra, os que têm ambição desmedida, sem culpá-los, porque não há culpados, certo? Somos biologia e história, não há muito mais. Mas a mulher não quer morrer no campo de batalha de forma alguma. Eu, pelo menos, tenho certeza absoluta disso. À noite, ceastes todos o mesmo. Um mingau cozido demais e um pesado cordeiro que não consegue dar sabor. Se algum de vocês vão se lembrar desta ceia como a mais saborosa de toda a sua vida. Deixa-o aí. Não estão em condições de amparar mais feridos. Já restam só 20 homens em pé. E no final do dia, serão muito menos. Apenas 7 chegarão a ver o final desta batalha. 5 desgraçados com muita sorte de que ninguém voltará a falar. Um herói e um rei. (19) 18
A Batalha de Urique produziu a raiz da defesa da parte sul, já no Alentejo, e foi lá que Dom Afonso Henriques se empenhou e lutou arduamente pela independência do país e pela destruição dos exércitos muçulmanos. Não há nenhuma dúvida de que Dom Alfonso era uma pessoa que dominava seu físico e sua personalidade. Ele era uma pessoa sem medo e que avançava fosse como fosse. Naquele momento, ele avançou atravessando o Alentejo com um exército não muito numeroso. E, segundo a lenda, se defrontou com 5 reis muçulmanos. Tiveram que juntar 5 reis para fazer frente a Dom Afonso Henrique. Aquilo não parecia muito bom. Assim, Dom Alfonso teve que se retirar. A importância militar da batalha devia-se ao fato de Dom Alfonso, que estava a essa altura praticamente na linha do rio Môndego, Coimbra, avançar por um território inimigo até o Alentejo. Cruzou o Trarro e chegou até o Baixo Alentejo, praticamente junto ao Algarve. Isso foi uma façanha bélica extraordinária. Lembremos que não existia transporte rápido. Lembremos que os muçulmanos com certeza estavam incertos sobre os movimentos da tropa cristã. Partiram de madrugada com a intenção de desfechar um golpe rápido no inimigo. Nada que representasse grande risco. Rapinar alguns cavalos, queimar alguma granja. Ninguém teria adivinhado que 5 contingentes almoravides os estariam esperando. Destroçaram vosso pequeno exército e não vão parar enquanto a cabeça do conde de Portugal não acabar espetada em uma de suas lanças. E aqui estás, Alfonso, em meio a esse pesadelo, fugindo para se salvar. Tua vida depende desses 17 homens. Assim, trate de mantê-los unidos e, sobretudo, não perca mais nenhum. O castelo de Soure, essa magnífica fortaleza que tua mãe doou aos cavaleiros, não muitas léguas de distância. Terás de sacrificar a um de teus cavaleiros, pedir que lhe corra como um demônio, atravesse a linha sarracena e chegue com vida para pedir ajuda aos templários. Quando teus irmãos encontrarem teu corpo, a dor já terá passado. Serás enterrado em um lugar sem nome, que nunca ninguém vai encontrar. E na morte serás aquilo que fostes em vida. Mais um templário. Nada poderás levar, pois do pó vieste, Artal, e em pó te converterás. Um templário devia tudo o que era à própria ordem. Fora isso, não era nada. Nada. O templário era apenas depositário de objetos, nunca proprietário. Nada lhe pertencia, nem sequer a própria correspondência que lhe poderiam enviar lhe pertenceria. As espadas pertenciam à ordem, exatamente como suas cotas, seus sobretudos, túnicas e mantos. E ainda que pudesse dar-lhe algum tipo de mortalha, ou inclusive utilizar o hábito em alguma ocasião como mortalha, o certo é que isso não era assim. A ordem recolhia todos os bens de um irmão e logo em seguida os repartia, do lado externo entre os pobres ou entre o restante dos irmãos. É bastante significativo saber que o templário era enterrado ao modo cistercense. Completamente nu, envolto em um sudário sobre uma tábua e de boca para baixo, por não ser digno de olhar para o céu. Quando um soldado, um monge, morria no campo de batalha, lutando por Deus, ele era perdoado por todos os seus pecados. Eles acreditavam, claro que acreditavam. Ano de 1136 da Era dos Cristãos. A situação na Terra Santa não é muito melhor, mas ninguém parece querer fazer nada. Os pobres cavaleiros de Cristo, os templários, são os únicos que parecem entender.
ninguém mais teria o valor de empregar palavras tão duras na hora de escrever ao rei da França. Não temos mais tropas para resistir. Dos 600 cavaleiros, só escaparam dos sarracenos estes que vos trazem a notícia. Estamos ameaçados de invasão e já somos muito poucos em Jerusalém. Portanto, atendam nossas necessidades. Se dissimularem ou vacilarem se convencer, como é vosso costume, se não se decidirem em nos ajudar antes que os últimos vestígios da cristandade sejam aniquilados, pensem em quanto lamentam quando forde. Que todos os que são de Deus e que te chamam cristãos tomem armas e venham libertar o reino de seus ancestrais. Que os filhos não percam vergonhosamente o que seus pais haviam conquistado. Provavelmente, para termos uma ideia, a Terra Santa, um século depois de nascer a Ordem, aproximadamente no final do século XII e princípios do século XIII, a Ordem do Templo não tinha na Terra Santa mais que 300 frades, 300 membros dessa ordem, não é? E, portanto, são muitos. Após a morte de Hugo de Pains, vos reunireis em segredo para nomear um sucessor. O eleito serás tu, Robert de Craon, um homem capaz de abandonar sua prometida e todas as suas posses no mesmo dia em que ouviu falar dos Templários pela primeira vez. Serás designado Grã-Mestre da Ordem, tanto por teu valor militar como por tua piedade. E durante teu mandato, obterás grandes benefícios para a Ordem. O templo disporá de seus próprios capelães e não será obrigado a pagar dízimos à igreja nunca mais. Certamente, a Ordem do Templo não corresponde a, digamos, nenhum rei. Certamente depende sempre do Papa. E o Papa, em determinadas tendências ou correntes, não deixa de ser um poder, mas da Europa medieval. Efetivamente, é um poder que se encontra acima de determinados reis e reinos. Mas sentirás saudades de Hugo. Todos os templários sentirão, os que os conheceram e os que não. Em 1140, lançareis 40 naves contra a costa lusitana, com a intenção de conquistar Lisboa para os muçulmanos. Essa obsessão por arrebatar a Península Ibérica ao Islã vai custar-lhes caro. A tomada de Lisboa será um desastre. Um dos maiores desastres que sofrerá o templo. Dizem que antes de uma batalha, o medo provoca um desagradável cheiro de vômito. Mas essa sensação desaparece logo que matas o primeiro de teus inimigos. Ou ele mata você. Faz frio e estáis cansados. Levastes tempo demais resistindo, e as papas fazem estragos em vossos agitados estômagos. Nem sequer pensem em render-se, pois eles não teriam piedade se o fizeres. Segundo reza a lenda, o exército muçulmano era muito numeroso. Dizem que havia 5 reis muçulmanos. É normal, é normal. Porque naquela altura já havia reinos de taifas. Quando pensamos em reis, pensamos, em geral, em reis poderosos e com exércitos enormes. Mas o normal é que aqueles 5 reis correspondessem a 5 cidades relativamente pequenas. Os cavaleiros cristãos se esforçaram e lutaram com valor para destruir essa ameaça muçulmana. A batalha em si deve ter sido uma façanha bélica extraordinária. Dom Afonso Henriques escolheu um local de onde podia ficar em vantagem. Esse local ainda existe e fica no Alentejo. Chama-se Cabeça do Rei. E era uma colina que, evidentemente,
o exército inimigo não tinha muita alternativa senão subi-la para enfrentá-los. Não vamos pensar nos exércitos medievais como esses que às vezes aparecem em filmes, com essas multidões. E os exércitos na Idade Média eram exércitos reduzidos. Para um rei em uma situação muito delicada do ponto de vista estratégico, um punhado de homens bem adestrados podia fazer uma diferença sensível. Não se descuide da retaguarda, Alfonso. Por mais que queira se apressar, não vai chegar muito longe sozinho. Este monte está infestado de sarracenos. 5 exércitos tentam vos caçar. E Carmens fica afastado mais de 2 palmos, se converte em pasto de massas e espadas almoravides. E já sois 16. O fracasso das cruzadas é muito bem percebido nas crônicas do mundo muçulmano da época, que era um mundo bastante desenvolvido também. Eu diria até que Al-Andalus e o Islã do Mediterrâneo Oriental tinham inclusive aspectos mais desenvolvidos em relação à cultura e à tradição. Basta dizer que, se não fosse por grandes intelectuais do Islã, não teriam chegado até nós algumas das obras de Platão, por exemplo. Assim, tiveram grande importância como fio condutor de uma cultura que eu chamaria de mediterrânea. Deixa-me contar uma história. Escutai, e com um pouco de sorte, aprendereis algo. Um dia, um governador cristão escreveu a um sultão para rogar-lhe que enviasse um médico para tratar de alguns casos urgentes. Os árabes escolheram um doutor chamado Tabet. Este só afastou-se alguns dias e logo retornou. Todos queriam saber como ele havia conseguido curar todos os enfermos tão rapidamente e o encheram de perguntas. Tabet relatou: trouxeram ante mim um cavaleiro que tinha um abscesso na perna e uma mulher que sofria de esgotamento. Para o cavaleiro, apliquei um emplastro na perna. O tumor se abriu e melhorou. Para a mulher, prescrevi uma dieta para melhorar a disposição. Mas então chegou um médico franco, muito irritado. Ele gritou: esse homem não sabe tratá-los. Me afastou com um empurrão e perguntou ao cavaleiro: o que preferes? Viver com uma só perna ou morrer com as duas? O cavaleiro responde que preferia viver com uma perna. O médico ordenou que trouxessem um soldado forte e um machado bem afiado. Ante meus olhos, o soldado deu uma machadada na perna e o cavaleiro morreu quase de imediato. E quanto à mulher, o médico franco a examinou e disse: tem um demônio na cabeça. Cortem-lhe os cabelos. E foram cortados. Pegou uma navalha de barbearia e fez uma incisão em forma de cruz. Deixou o osso da cabeça descoberto e o esfregou com cal. A mulher morreu imediatamente. Então eu perguntei: não precisam mais de mim? Disseram que não. E eu voltei depois de aprender muitas coisas que não sabia sobre a medicina dos cruzados. O que encabeça tua esfarrapada comitiva é Gualdim Pais, vassalo de tua família desde os 7 anos de idade. Ele trazia seu almoço e você o atirava. Gualdim Pais foi... Esse é um dado histórico muito pouco conhecido, mas ele foi, sabe, ele foi um vassalo
de Dom Afonso Henriques. Foi criado na casa de Dom Afonso Henriques. E, mais tarde, a luta foi para conseguir que Dom Afonso fosse reconhecido como rei. Olhe para ele. Qualquer um diria que foi o arcanjo Gabriel que o teria ensinado a usar a espada. Promete-me, Alfonso, que se Deus, nosso Senhor, realizar um milagre que saias vivo deste inferno, a primeira coisa que farás será nomeá-lo cavaleiro. Prometa-me. Esse pateta acaba de perder um de teus estandartes. Se não me engano, agora são apenas 12. Estou certo na conta, Alfonso? Há quem não acredite na Batalha de Eurique. Há historiadores que não acreditam nessa batalha e dizem que tem um valor simbólico. Há quem diga que a história é toda verdadeira. Não, ora, vamos ser um pouquinho sérios. A história sempre disse isso e todo mundo sabe. É escrita pelos vencedores. Os vencedores ou algum tipo de objetivo. Ainda mais numa época como a medieval, em que se escrevia no pergaminho. Então não havia como rasgar o que havia antes se quisessem reescrever algo. Não era como hoje, que temos nossas telas de computador e com eletricidade, zeros e uns, escrevemos tudo. Nem precisamos de papel. Os registros que nos restam daquela época são um pouco duvidosos. Um pouco. Tudo será acabado antes que o sol se ponha. 7 de vós voltareis para casa, os quais ninguém voltará a falar. Um herói e um rei. No ano de 1139 da era de Nosso Senhor e Criador de todas as coisas, encontrando-se as tropas cristãs em grande inferioridade numérica, e ante 5 exércitos de 5 reis mouros, Cristo, Nosso Senhor, descerá dos céus e se mostrará ante Dom Alfonso, único soberano de Portugal. E os anjos que com ele virão, lhe farão a entrega de uma cruz, dizendo-lhe: sob este signo vencerás. Eu diria que é a tradição de Eurique, porque se trata de uma batalha e de uma tradição associada a uma batalha. Acho que é essa batalha que marca o início mítico de Portugal. Segundo reza o juramento de Eurique, porque Dom Alfonso firmou um documento que acreditava que tais feitos haviam ocorrido. Jesus havia aparecido e havia lhe garantido que ele venceria a batalha. Também lhe garantiu que sua descendência sairia sempre vitoriosa até a 16ª geração. Bom, essa é a história da batalha. Mas esta tradição é a origem da nação portuguesa. Que o Estado português tinha, digamos, uma origem divina e que, inclusive, o seu primeiro rei recebe a bênção do próprio mestre espiritual, ou de Deus, ou de Jesus Cristo. E tem outra característica muito interessante. Quando se diz que Portugal é um país muito católico, que não se enganem os ingênuos, porque a Batalha de Eurique e a tradição de Eurique é a demonstração de que não somos um país católico. Somos um país cristão, mas não católico. Porque Dom Alfonso recebe a aprovação como rei diretamente de Jesus, não do Papa. Esta tradição significa isso. Nos encontramos diante de uma nação que recebe sua legitimação não da igreja, e sim do próprio Jesus. Não interessa se é mentira, verdade ou milagre, tanto faz. Uma pergunta que também chama muito a atenção é a disciplina dos templários. Como se conseguia? Porque aos templários se impunham castigos. Realmente podiam sofrer nas mãos da ordem muitas penalidades. Desde castigos físicos ou prendê-los em uma determinada masmorra, até perder o hábito ou um simples erro disciplinar.
Existem muitos tipos de delitos pelos quais um templário poderia ser castigado, desde perder um objeto que pertencesse à ordem, até roubar e, inclusive, praticar sodomia ou relações sexuais com uma mulher. Chama a atenção, por exemplo, o caso que cita a regra. Um templário que, provando uma espada, resultou que a espada se partiu. Não devia ser uma boa espada. O templário foi castigado por isso. Capítulo 67 da Regra do Templo. Se um irmão comete uma falta, que descubra ele mesmo sua ofensa e que receba sua penitência. A regra é a normativa pela qual se regem os templários. Regula como se deve viver um templário em seu convento, mas também regula como deve viver no campo. As penitências, como se pode castigar um irmão, por que se castiga um irmão. Tudo isso, que desde o princípio foi dito que estava expressamente proibido, podia te levar a castigos maiores e ficar preso por muito tempo, açoites e, acima de tudo e sobretudo, a expulsão da ordem. E, evidentemente, a sua inimizade perpétua. Denota-se aí que já teria sido um membro que professou e que fracassou. Sem a regra, não haveria tanta disciplina, e a disciplina é uma das principais características que definem os cavaleiros templários. Você entrava sabendo perfeitamente o que enfrentava. Você pertence a uma ordem reconhecida, representa um hábito, é um templário. Fracassou e vê-se sem a posse do hábito. E arrastado à lama. Já não tem retorno. A pena de morte não estava contemplada na punição. Mas claro que, diante de um castigo excessivamente severo, a resistência do corpo é que determina. É uma situação dura. E, evidentemente, ninguém a queria. Vejo que ainda respiras, Alfonso, e que ainda se mantém de pé 9 de teus homens. 8. E se te disser que só tereis que suportar uma última investida dos almoravides? E se te contasse que aquele cavaleiro que enviaste em busca de ajuda conseguiu chegar até o castelo de Souri, e que os estandartes do templo logo cruzarão este bosque e farão que todo o exército muçulmano fuja, vitimado pelo pânico? Isto sim seria um milagre, não é? Nessa batalha, participaram templários. Sabemos que alguns faleceram nessa batalha. Sim, sim. Os templários também ajudaram muito, sabe? Ajudaram muito nessa batalha e também em outras. E em todas as batalhas que se viu envolvido Dom Alfonso Henriques contra os muçulmanos, os templários estiveram ao seu lado, sempre o acompanharam. E o fizeram lutando com coragem, o que se tornou uma grande ajuda. Nós não teríamos a independência de Portugal, nem a extensão territorial portuguesa se não fosse pela ajuda dos templários. Apareceram com o exército por trás, atravessaram as tropas daqueles 5 reis mouros que foram derrotados. Foi uma vitória estrondosa, sobretudo porque os poucos cavaleiros portugueses, um exército minúsculo português, derrotou por completo os muçulmanos. Dom Alfonso conseguiu, em uma rápida investida, invadir a região e então vencer a batalha. A vitória produziu muitos ecos e deve ter causado algum receio que Alfonso Henriques ganhara uma preponderância que não era aconselhável. Prometeste-me que, se ao término do dia ainda estivesse vivo, armarias cavaleiro a Gualdim Paz, o melhor de teus homens. Assim, cumpra tua promessa.
Em nome de Deus, São Miguel e São Jorge, pela graça que me foi outorgada, te nomeio cavaleiro. Nessa batalha, nomeou cavaleiro a seu vassalo, seu amigo de infância, Gualdim Paz. Sim, senhor. Nessa batalha, ele foi nomeado cavaleiro. Depois disso, fez seu juramento e lhe entregou a espada, com a qual era feito o juramento dos cavaleiros, quando eles eram nomeados. E tu, Alfonso, tu serás rei. Alfonso I, o Conquistador, o primeiro de muitos soberanos do Reino de Portugal. O título de rei aparece a partir de Ourique. Por isso Ourique é tão importante. E passa a ser o governador do condado português. Havia acabado com 5 reis muçulmanos. Começou a se chamar de rei e todo mundo a chamá-lo rei. A partir desse momento, ele já se considera rei, porque essa foi a vitória que o consagrou na época. A Ordem do Templo assentou-se em Portugal no momento em que Portugal estava vivendo um processo de fundamentação de sua independência política. Então, contar com um recurso que dependia dessa monarquia nascente e que, em último termo, significava de alguma maneira a bênção papal da presença dessa ordem que dependia, em último termo, do Papa e, portanto, da existência política desse rei que se constrói com esse instrumento que é a Ordem do Templo. E sabemos que Alfonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, teve um interesse especial em ajudar, em desenvolver, em fazer doações a favor da Ordem do Templo e contou com a colaboração ativa dos templários em seus distintos marcos reconquistadores. E não vamos esquecer dos marcos da construção da independência do Reino de Portugal. A importância que tem o conceito de ordem militar em boa parte e, sobretudo, a importância que tem para os reis é que as ordens militares, o templo em primeiro lugar, que é o arquétipo de todas, antes de tudo conformam um exército profissional. Em primeira mão, antes que existissem exércitos profissionais, é uma força permanente, coisa que no exército na Idade Média não era conhecida dessa maneira. E, além do que, um exército permanente ligado por votos religiosos, o qual quer dizer que a disciplina e a hierarquia se respeitaria. Eventualmente, se deveria respeitar de uma forma muito especial. Daí a importância que tem as ordens militares e daí a importância que tem para os reis. Essa coroa logo adornará a tua cabeça. Sois Alfonso I, a quem chamarão de o Conquistador, o Grande, o fundador do Reino de Portugal. Teu reino nascerá muito antes de que o Papa de Roma e os vizinhos da coroa de Aragão se dignem a reconhecê-lo. Mas quem necessita o beneplácito de Roma quando Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, foi quem decidiu que tu, e não outro, devia reinar? Quem necessita do apoio da coroa de Aragão quando tu tens a tua própria? Essa coroa é tua. Tua e das muitas gerações que estão para chegar. Ainda se passariam 40 anos antes que o Papa reconhecesse o Dom Alfonso Henriques como rei, mas reconheceu. A Batalha de Ourique já foi há semanas, e ainda raspa com as unhas os restos de sangue seco que mancham teu corpo. Nunca havias visto tanta morte, não é? Sinto dizer-te, Gualdim, mas os pecados não se lavam apenas com água, nem sequer os de um herói. Tua decisão é firme, e ninguém ousará convencer-te do contrário.
Hoje partirás para a Terra Santa para te entregares a serviço da Ordem do Templo. Lá passarás 5 anos combatendo por Cristo nosso Senhor e purgando teus pecados com muitas mortes mais. Não se despeça. Voltaremos a nos ver.